Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 128. Salmo 128, versículo 1 em diante. Salmos 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme. Está muito estridente aqui, filhão, no altar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai, mais uma vez eu te peço, usa da misericórdia para com teu servo, é que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Dê mais um aplauso a Jesus. A gente aqui gosta de aplaudir a Jesus. Bem-aventurado o homem ou aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o texto adiante vai dizer que esse homem, ele terá os seus filhos ao redor da sua mesa e a sua esposa no interior da sua casa. Eu diria que hoje, mais do que nunca, dentre todos os tempos que nós já vivemos, eu nunca soube e nunca vivi um tempo tão difícil para gerar famílias, para gerar filhos e cuidar de filhos. Por quê? Porque as lutas são tão grandes que a gente passa por processos tão difíceis nessa geração. As contaminações são tão grandes em que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, luta contra nossa casa, nossa família, nossos filhos. E a gente precisa estar muito antenado, muito esperto, muito vigilante acerca dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles passam mais fora de casa, muitas vezes, do que dentro de casa com a gente. Os pais trabalham, passam o dia fora de casa, os filhos ficam na escola ou com alguém que ficou em casa. E isso tem sido muito difícil para educar filhos e principalmente para instruir eles no temor da palavra de Deus. Então todo trabalho de instrução às crianças é válido. Então quem investe nos seus filhos, ele está investindo em uma nova geração. Uma igreja que investe em criança, ela está investindo numa nova geração. O que nós estamos dizendo é que as crianças que são instruídas hoje não vão dar trabalho amanhã. Eu vou dizer de novo. As crianças que estão instruídas hoje no Senhor não vão dar trabalho amanhã. Então precisamos trabalhar essa geração. Por que a gente está tendo trabalho hoje com jovens? Porque a geração deles não foi instruída. Os pais só fizeram e acharam que isso era suficiente, da comida, da pão, da roupa e sapato. Mas isso não é suficiente, porque essas coisas são coisas terrenas. E a principal coisa da nossa vida é a nossa alma, é o nosso espírito, para onde vai depois da morte. Então a palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando eu li essa palavra que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus, então o homem só vai andar nos caminhos de Deus se for instruído desde criança. Como eu não fui instruído desde criança no temor do Senhor, a minha juventude era uma juventude perdida.
Eu só não me perdi porque Deus teve misericórdia de mim. É porque eu achei graça diante de Deus. É porque Deus havia me escolhido para algo nobre. Mas os meus pais não me instruíram. E não me ensinaram princípios da palavra de Deus, até porque eles não sabiam. E até porque eles não tinham conhecimento. Porque eles também não foram instruídos. Mas nós, pais, que estamos aqui hoje, nós temos aprendido, nós temos ouvido, nós temos sido ensinados e temos sido instruídos como educar nossos filhos no temor do Senhor Jesus. Então a gente não pode errar, a gente não pode falhar com essa geração, porque essa geração, ela é uma geração que o nosso adversário está sedenta por eles, para destruir a vida deles, para destruir a alma deles, para destruir tudo aquilo que a gente já ensinou de bom na casa do Senhor e na sua casa. A educação que dá para os seus filhos, quando ele vai para o mundo, lá para a escola, o diabo vai trabalhar para destruir a vida dele, colocando novos ensinamentos, colocando doutrinas erradas. A gente ensina uma coisa na igreja, lá no mundo, o mundo quer deturpar a gente que ensinou. A gente ensina que Deus criou homem e mulher, lá no mundo estão ensinando que Deus criou homem, mulher e lésbicas, homossexuais. A gente ensina isso na igreja, que Deus é amor, que Deus é pai, que Deus é o criador do céu. Lá no mundo diz que Deus não existe. Então a gente precisa estar muito vigilante acerca dos nossos filhos, dos nossos netos. Por quê? Porque não é só suficiente gerar filhos. Precisamos educar eles no temor do Senhor. Posso ouvir amém, Jesus? A coisa linda é a gente ver essas crianças celebrando, orando lá no encontro, de joelho, né, celebrando, felizes da vida, né, vivendo o tempo de Deus na vida deles, né, que Deus proporcionou, que os pais proporcionaram, que a gente trabalhou para que isso acontecesse, mas até aqui a gente veio. Daqui em diante eles vão seguir na adolescência. Daqui em diante eles vão seguir como jovens e depois em diante vão ser homens casados e mulheres casadas. Amém, Jesus? Então você pensa que a sua criança vai ficar desse tamanho aí? Você pensa que essa criança não vai desenvolver? Você pensa que essa criança não vai crescer? Ela vai crescer e ela vai desenvolver. E quando você menos abrir os olhos, já está homem, já está uma mulher feita. Porque o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Outro dia eu trouxe meus filhos para a casa de Deus. Hoje meus filhos já têm filhos. Eu já tenho netos. Que um está lá no hospital, pegou uma queda. Água no chão, cerâmica, porcelanato. Pegou uma queda, bateu a cabeça. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. É um contra-ataque que a gente sofre por cuidar dos filhos de vocês. A gente sofre contra-ataques do diabo porque estamos gerando crianças do amanhã que serão jovens abençoados, aleluia. Então essa geração não pode se perder. Posso ouvir amém, Jesus? Então existem pais que precisam passar para os seus filhos o temor do Senhor. O tópico que eu li, o versículo diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você precisa passar para os seus filhos o temor do Senhor, para que você tenha êxito e sucesso na sua família. Muitos pais não temem a Deus. E a maior consolidação que possa ter na vida de um filho é quando o pai e a mãe dão exemplos. Então o exemplo é melhor e maior do que palavras. Porque muitas vezes o discurso é muito bonito, mas a prática é muito feia. A prática é muito feia de muitos líderes e muitos pais. Aquela velha frase
peculiar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então muitos pais são assim. Eles não passam para os seus filhos o temor do Senhor. Temer a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus. Eles não passam. E os filhos, eles têm olhos, os filhos têm ouvidos, e eles ouvem, e eles veem. Eles veem o que acontece dentro de casa. Eles veem como é o relacionamento entre o pai e a mãe. Ele vê as palavras, ele ouve, eles não são surdos. Eles estão ouvindo problemas dentro de casa que não era para eles ver e nem ouvir. E isso traumatiza as crianças e levam a elas serem crianças rebeldes e desobedientes. Mas quando chega aqui na igreja, o nosso trabalho é formar o caráter da criança, é trazer o caráter da obediência aos seus pais, do respeito aos pais, da respeito aos anciões, os mais velhos, e respeitar as autoridades, e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que adianta a gente falar uma coisa aqui e lá na sua casa for diferente? Se eles passam aqui com a gente 1 hora e meia, e lá na sua casa passamos muito mais tempo com você. O que adianta a gente dizer uma coisa aqui e lá na sua casa ser diferente? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E daqui a pouco ele vai falar, vai entrar na área da família. O que teme ao Senhor precisa passar para os seus filhos o temor a Deus. Posso ouvir amém, Jesus? Quando você lê Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então todo sábio teme a Deus, já aprendeu a temer a Deus, porque a instrução é temer. Aí eu pergunto, quanto vale uma instrução? Meu irmão, uma instrução vale muito. Um ensinamento vale muito. Ouvir a palavra de Deus vai tirar o seu filho do inferno. Ah, você não entendeu. Ouvir a palavra de Deus vai tirar o seu filho do inferno. Está escrito na palavra. Ouvir a palavra do Senhor vai tirar a sua família do inferno. Então, de ir para o shopping, de ir para a praia e voltar cansado, e à tarde não vir para o culto, para a igreja, porque eu estou cansado. Os filhos estão olhando. O meu pai não teme a Deus, minha mãe não teme a Deus, e eu vou para o encontro, e no encontro me ensinaram a temer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então muitas crianças ficam confusas a quem eles vão, por onde eles vão caminhar, por onde eles vão andar, porque eles não veem na casa o temor a Deus. Que Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo sábio vai temer a Deus, e todo sábio vai ver a sua família na presença de Deus. Então domingo é o culto da família, é o dia que os pais vêm com seus filhos, trazer os filhos para adorar a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Os filhos precisam ver nos seus pais, primeiro, obediência a Deus. Obediência total a Deus. Se render totalmente a Deus. Nós estamos formando caráter.
nós estamos formando jovens do amanhã. Ei, uma família, uma igreja que não se preocupa com as suas crianças e que não se preocupa com seus jovens, o seu futuro será um futuro de destruição. Você entendeu o que eu disse? Se não se ensina a criança, não se instrui a criança, não se forma a criança, então a igreja não tem futuro. Seremos uma igreja sem futuro. Seremos famílias sem futuro. Mas quando a gente forma caráter desde criança e forma jovens para a vida com Deus, a igreja vai ter futuro e a sua família vai ter um futuro maravilhoso. Se você crê, diga amém, dê outro aplauso, Senhor. Filhos precisam ver nos seus pais fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Fidelidade. Fidelidade na presença. Fidelidade no horário. Fidelidade no trabalho de Deus. Fidelidade, vou falar, porque o único dia que eu posso pegar domingo toda a igreja é domingo. Normalmente a instrução, a doutrina fica na quarta-feira, mas hoje está todo mundo aqui e eu vou começar a falar no domingo. Ei, seu filho precisa ver que você é fiel no dízimo, na oferta e na primícia. Se eles não verem você fiel, eles serão filhos o quê? Infiéis, e você não terá autoridade para cobrar deles fidelidade, porque você plantou um legado. Não é fiel, eles ficam do teu lado, eles sentam do nosso lado, eles nos observam, eles veem se a gente levanta a mão, eles veem se a gente canta, eles veem se a gente dá aleluia, eles veem se a gente dá glória a Deus, eles veem se a gente se levanta para trazer oferta, para dar oferta, para trazer o dízimo, eles veem. Eles estão vendo. E o que consolida os seus filhos não é o que você fala, mas é o que você vive. É o que você vive dentro da sua casa. Não é o que você fala. Muitas vezes o discurso é muito bonito, a fala é muito linda, mas na prática, zero. E aí joga no colo da igreja e do pastor. Ô pastor, resolve o problema aqui do meu filho. Não, meu filho, antes de ser meu filho, ele é teu filho. Antes de ser minha ovelha, ele é teu filho. E o melhor pastor da sua casa é você. Você é a maior e a melhor pastora da sua casa. Você é o melhor professor da sua casa. A melhor professora. Então muitas vezes eles querem que a gente resolva o problema. Passar a vida toda dando mau testemunho dentro de casa, aí quer que a gente em meia hora e 10 minutos resolva o problema. Não funciona. O que vai funcionar é uma vida diária de sujeição e temor ao Senhor, aos princípios da palavra de Deus. Isso muda e forma caráter. E ainda que o filho tente desviar, ele voltará, porque ele leva no coração dele a palavra do Senhor. E em algum momento da vida, ele vai se arrepender e vai voltar para a casa de Deus, porque foi plantada a semente. O que os pais precisam passar para os filhos? Precisam passar serviços a Deus. Serviço a Deus. Serviço na obra de Deus. Os filhos veem o pai que não faz nada na casa de Deus, não se envolve com nada da igreja, simplesmente entra no culto da mesma forma que entra, vai embora.
Abra pelo menos a sua casa para ser um anfitrião de uma célula. Convide o líder lá: olha, eu quero que você abra uma célula aqui na minha casa, porque eu quero que minha casa, a minha parentela, a minha vizinhança, a minha família ouça a palavra de Deus. Você já está trabalhando. Abra a sua casa, porque célula é a presença de Deus em uma casa. A palavra de Deus vai entrar na sua casa, e Ele vai salvar os teus, e Deus vai curar os teus, Deus vai libertar os teus, Deus vai salvar os teus lá dentro da casa. Abra uma célula na tua casa e tu vai ver a arca de Deus entrando na sua casa, que é a sua presença. Diga amém, aleluia. O que os filhos precisam ver nos seus pais? Um pai lendo a Bíblia e orando a Deus. O seu filho já viu você orando? Os seus filhos já viu você lendo Bíblia? Os meus filhos tropeçavam nas minhas pernas. Eu na sala orando, tropeçava. Papai, o senhor está orando, meu filho. Eles precisam ver você de joelho. Eles precisam ver você lendo a Bíblia. Se eles não veem você lendo Bíblia, se eles não veem você orando a Deus, por que então que eles lerão Bíblias? E por que então que eles vão orar? Se as pessoas mais importantes para eles não fazem isso, serão crentes somente nos domingos. Que o meu pastor antigo dizia que tem uns crentes domingueiros. Você sabe o que é o crente domingueiro? Sabe o que é o crente domingueiro? Só vem domingo para a igreja, só aparece domingo. O meu pastor chamava de crente samambaia. Apóstolo, o que é esse crente samambaia? Só vem no dia de festa. Aniversário da igreja aparece. O encontro vai chegar, vou lá. É tão bonito e alegre. Pois é. E os filhos estão vendo. E eles estão ouvindo. Outro dia eu vi uma jovem dizer assim: o meu pai não tem autoridade para me chamar a atenção. Isso é o pior da falta de autoridade e de moral. Um jovem dizer que não deveria dizer, mas disse porque é verdade. O pai, o maior exemplo. Meu pai não tem autoridade para me chamar a atenção. O diabo está plantando sementes. Mas se essa jovem aprender a palavra de Deus, ela vai pensar e raciocinar assim: o meu pai, minha mãe pode ter errado, mas o meu Jesus nunca errou. O meu Deus nunca errou e nunca falhou. Então, pela palavra de Deus e por honra a Deus, eu vou respeitar meu pai e eu vou respeitar minha mãe. Ainda que eles tenham errado, eu vou servir ao Senhor. O que os filhos precisam ver em seu pai e sua mãe? Uma vida de santidade. De santidade. Correta diante de Deus. Então eles terão orgulhos de nós. Eles falarão bem da gente, porque eles sabem que seus pais são servos do Deus Altíssimo. Posso ouvir amém, Jesus? Mas a falta de temor tem destruído muitos lares e muitas famílias. Muitos lares. No segundo ponto, que eu vou usar só 2 pontos,
Ele diz assim, Deus falando: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Segundo ponto, e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque Deus sabe que há caminho que parece direito, mas no final é caminho de morte. Tem gente que está achando que está fazendo certo e está fazendo errado. E a Bíblia chama isso caminhos de morte. O Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se prende ao caminho dos pecadores. Mas antes do seu prazer está em cumprir a lei do Senhor, e na lei de Deus ele medita de dia e de noite. Os filhos estão vendo. Eu me lembro quando era criança, que meu pai ficava no caminho. Antigamente eu usava essa palavra nem usa mais. Meu pai ficava na taberna. Os mais antigos sabem, os jovens não sabem o que é essa palavra não. Meu pai ficava na taberna, vinha do trabalho, parava na taberna, e lá ele ficava bebendo até tarde. Eu era menino, 9 anos, 10 anos, na formação do meu caráter. Eu só não fui viciado porque Deus teve misericórdia de mim. Porque todos os meus irmãos se viciaram em bebida, mas Deus me deu graça, glória a Deus por isso. Aposto, mas o senhor chegou a provar? Provei, mas é uma desgraça esse negócio. Eu não sei como alguém pode gostar de algo assim amargo, porque cerveja ela é amarga. E tem gente que gosta. Apóstolo, está enganado, é muito doce. Eu digo que você está viciado. Como é que alguém pode gostar de cachaça? Me diga, meu irmão. Que o meu pai já no fim da vida, ele já não bebia mais cerveja, ele bebia cachaça, quinado. E eu digo que nada. Morreu com câncer no fígado, porque isso é quem procura, quem anda por caminhos tortuosos. Então tem muita gente que deve vir para casa para cuidar da família, abraçar os filhos, abraçar a esposa, fica na mesa de bar, fica no jogo de sinuca, fica lá na roda dos escarnecedores, tendo prazer naquelas coisas. Quando chega em casa é briga, é discussão. Quando chega de manhã não tem leite, não tem pão, não tem café, não tem açúcar, não tem, irmão. Por quê? Porque ficou tudo no bar. Lá o dono do bar está enriquecendo, está prosperando, e as pessoas cada vez mais pobres e miseráveis, e destruindo família. Um dia eu disse para uma senhora que ela tinha uma taberna, o meu pai parava lá, e eu já comecei a ter entendimento das coisas de Deus. Minha mãe ia para a igreja, e eu disse para ela assim: a senhora é uma destruidora de família. Por quê? Porque a senhora destrói lares. A senhora vende bebida alcoólica, a senhora destrói famílias, a senhora vicia as pessoas. Mas eu preciso trabalhar e ganhar meu dinheiro, o problema é dele. Não, o problema é que a sua vida é para destruir a vida dos outros. E as pessoas vão com as suas próprias pernas para lá, roda dos escarnecedores. Outros ficam na roda da droga, do vício, porque a bebida alcoólica é uma droga lícita.
diante dos homens, mas diante de Deus, ela é uma droga ilícita. E muitos entram pela droga ilícita mesmo aqui. Vão para a boca de fumo, compram droga, para se drogar. Se perdendo, vão morrer mais cedo. Existe uma pesquisa que o futuro de muitos jovens, aliás, vamos falar direito, é que os jovens não terão futuro, porque eles não chegarão a ter famílias, eles morrerão mais cedo, eles vão deixar a terra mais cedo, por causa das iniquidades dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus, ele abrevia os seus dias, ele diminui os seus dias, mas o crente não, o justo não, ele morre no dia do Senhor, vai morrer só no dia que Deus quiser. Então no dia que Deus quiser que você vá, você vai e não tem jeito, meu filho. Mas você vai para Deus, você vai para a glória de Deus, diga amém, Jesus. Então, o texto diz aqui: não se detenha no caminho dos pecadores, mas antes tenha o prazer na lei do Senhor. E na palavra do Senhor, medite de dia e de noite. Diga amém, Jesus. Uns andam nos caminhos de Deus, mas outros andam no caminho dos pecadores. E a Bíblia diz: se alguém quiser te seduzir, não consintas. Jovem, ouça essa palavra. A palavra de Deus diz aqui: se alguém quiser te seduzir por esse caminho mau, não consintas. Tu tens a decisão de aceitar ou não aceitar. Eu tenho a decisão, eu posso fazer o que eu quero, mas a consequência também é minha, das minhas decisões e das minhas situações. Bem-aventurado e feliz é o homem e é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem a promessa de Deus para quem teme a Deus, para quem anda nos caminhos de Deus. Tua família tem promessa de Deus, diga amém, Jesus. Tua família tem promessa, diga glória a Deus, glória a Deus. Promessas para quem anda no temor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Diz o Salmo capítulo 1, versículo 3, que ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que ele fizer prosperará. Então tem promessa para você, você que teme a Deus, anda no caminho de Deus. A promessa de Deus é essa, que você vai ser igual a uma árvore plantada junto à corrente de água, e vai ser lá que quando no devido tempo dará seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer, você vai prosperar. É a promessa do Senhor. No texto base que nós lemos aqui, estamos aqui, nesse Salmo 128. Olha o que diz aqui depois desse versículo aqui. Salmo 128. Diz assim: para o pai, para a mãe, para o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Diz assim, versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Diga amém. Aos homens casados, cadê os homens aqui? Cadê os homens? Tem uns que não querem mais ser agora. Os homens, diz assim para você: tua esposa, aos casados, né? E aos que vão casar, tua esposa estará no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. O que Deus está dizendo? Que a minha esposa estará na minha casa.
a minha esposa não estará em outro lugar. Porque hoje, muita gente está vivendo assim. O marido está vivendo numa casa e a mulher está vivendo em outra casa. O marido vai para uma igreja, a mulher vai para outra igreja. Vai dar certo um negócio desse, me diga? Não vai dar certo. O casal tem que vir para casa com os filhos. Foi assim que começou o povo de Deus. A família buscando a Deus. Todo mundo recebendo a mesma instrução, o mesmo ensinamento. Mas estamos vivendo um tempo em que as pessoas fazem contratos. Eles não casam, eles fazem contratos. Se der certo, a gente casa. Se não der certo, a gente não casa. Ou então tu vive na tua casa, eu vivo na minha. Eu já vi testemunho aí na televisão dizendo assim: a gente se dá tão bem, ele mora na casa dele, eu moro na minha. A gente se encontra só para carnalidade, para fazer sexo. Depois ele vai para a casa dele, eu vou para a minha. Tudo errado. Não vai dar certo. Porque perderam o temor. Perderam o temor. As pessoas por pouca coisa estão se separando. As pessoas estão assim. Porque essa mídia fraudulenta, porque essa internet de falsidades está plantando na vida das pessoas um ensinamento pagão de destruição, acabando com o casamento, acabando com família. Você sabe que estão querendo acabar com o casamento, você sabe disso? E muita gente está aderindo a isso, se junta e vão viver. Tudo errado. Não tem a bênção sacerdotal, não tem a bênção de Deus, não tem o amém das famílias. E depois querem que dê certo. E nem eles querem que dê certo. Eles querem que não dê certo mesmo, para arrumar outro logo. Não é assim que Deus ensinou. O homem deixará o seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ninguém tem o direito de separá-los, senão a morte, até que a morte os separe. Mas hoje estão se separando por nada. Muitas mulheres deixaram de ser fiéis. Olha, irmãos, eu uso internet, mas eu uso muito pouco. Eu tenho um celular, está bem ali o celular. Mas tem gente que já está viciada no celular. É toda hora no WhatsApp, é toda hora no Instagram. Perdendo tempo de ler a palavra de Deus, perdendo tempo de fazer uma coisa frutífera, estão entrando no tal de um relacionamento virtual. E diz de novo, irmão. Então homens casados e mulheres casadas estão entrando em relacionamento virtualmente. Estão trazendo maldição para a sua casa. Estão trazendo destruição para a sua família. Fala de novo. Diminuiu. Deus ama a família. Deus criou a família. A primeira instituição que Deus criou foi a família. E Deus preservou a família até os dias de hoje, para que a família fosse a base da sociedade e, mais ainda, a base de uma igreja fiel, santa, que vai subir para o céu.
Aposto que quando chegar lá fora eu vou lhe pegar. O senhor está falando de mim. Eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu não tenho compromisso com homens. Eu tenho compromisso com Deus. E se Deus mandar falar, eu falo. Homens que perderam o temor a Deus. Mulheres que perderam o temor de Deus. E plantando maldição na vida dos seus filhos. Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Deus faz misericórdia do fiel e do justo até 1000 gerações. Vamos concluir, vamos? Vamos concluir. Olha as promessas de Deus. Tua esposa no interior da tua casa. Ela não será fofoqueira de estar na casa do vizinho levando fofoca para todo que é lado. E os teus filhos como rebentos de oliveiras à roda da tua mesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem coisa mais apaixonante, mais amável, mais gostosa de se viver do que família. Do que a gente está sentado na mesa da nossa casa, com os nossos filhos e hoje netos. A esposa no interior da casa e os filhos ao redor da mesa. Não tem coisa mais gostosa de viver. Por que o senhor fala isso, apóstolo? Porque eu já vi tantos homens e mulheres viver uma vida desgraçada de raiz de amargura, porque hoje eles não têm mais família. Eles perderam a casa, eles perderam os filhos, eles perderam. Eles não têm mais comunhão entre família, porque agora o marido saiu de casa e foi morar num quartinho. Eu vi um sujeito ir morar num quartinho. Não tinha um fogão para fazer um chá, um café. E depois de ter uma casa, uma família, é isso que o diabo faz. E tem gente que está enganado e se enganando. Eu já vi mulheres perder famílias e viverem sós, numa vida de prostituição, porque um dia tiveram um casamento e não a valorizaram. Já vi isso. Eu já vi gente ter patrimônio. Eu já vi gente, irmão, ter casas. Eu já vi gente ter carros. Eu já vi gente ter empresas. Mas quando entrou o capeta, o diabo na família, entrou o pecado, a iniquidade, acabou o casamento, acabou a empresa, acabou tudo. Tudo se acabou e virou empregado. Quer virar empregado? Porque na hora de casar, tudo é nosso. Mas na hora de separar, tudo é meu. Tudo é meu. Porque muitos perderam o temor. E já não andam mais nos caminhos de Deus. E a unção de Deus se afasta. E a presença de Deus não é mais. Precisa voltar para Deus. E voltar para os caminhos do Senhor. Estamos concluindo esse 128 aqui. Diz assim:
E eis que, versículo 4, e eis como será abençoado o homem que teme ao, será abençoado. Tem uma promessa para a tua família: você vai ser abençoado, tua casa vai ser abençoada, teu lar vai ser abençoado, teus filhos vão ser abençoados, tuas crianças vão ser abençoadas, serão pessoas felizes na terra. Eles terão um pai dentro de casa que são instrumento de sabedoria para ensinar o melhor para a vida deles. Eu posso ouvir amém, Jesus? Eles terão dentro de casa um testemunho, porque o pai e a mãe vai ser um referencial de caráter, vai ser um referencial de conduta, vai ser um referencial de moral, vai ser um referencial de santidade e de testemunho. E eu, pode aplaudir. E eu vou dizer algo para você que a vida me ensinou. Quer aprender? Quer aprender? Quando os jovens erram, pode tocar. Quando os jovens erram, vamos usar a palavra da nossa linguagem, quando eles pecam, mas eles têm uma família estruturada, eles têm um pai estruturado e têm uma mãe estruturada, o lar não se dissolve, porque tem pai e mãe que oram e que são fiéis a Deus. Então a família permanece. Mas quando o pai e a mãe entram pelo caminho da falta de temor e falham e erram, a família vai ser desestruturada, porque os filhos não terão como segurar a família. Filhos não sustentam família. O que sustenta uma família é um pai e uma mãe que temem a Deus. Ele sustenta. Eu vi isso na vida de pastores. Os filhos erram, os pastores seguram o ministério, porque foi eles que foram chamados para o ministério. Mas quando os pastores erram, desestrutura a família e desestrutura o ministério. Pegou aí? Então, se você quer uma família estruturada, ande na presença de Deus, para que você não tenha consequência nas tuas gerações. E que se perder alguém pelo caminho, pode ter certeza que por causa da tua fidelidade, do testemunho que você vive a Deus, os filhos vão reconhecer que você é uma mulher e um homem de Deus, e vão servir a Deus de novo. O problema é quando os cabeças erram. O problema é quando os líderes erram, quando eles falham, eles causam problema. Mas Deus nos ensina o caminho. O caminho se chama humildade, reconhecer seus erros. Porque eu olho para essas crianças, irmãos, eu fico pensando assim: meu Deus, o que será dessa nova geração? Onde vem tudo contra a família, vem tudo contra a igreja. E parece que a gente está ensinando errado. Onde as pessoas param para ouvir pessoas na internet que não tem nem testemunho de família. Pessoas param para ouvir pessoas na internet que não tem uma ovelha, que nunca pagou um preço por uma igreja ou um ministério, e eles ficam ouvindo essas pessoas. Ei, você tem pastor que toda semana está aqui ensinando a palavra de Deus, e hoje a palavra é sobre família. Por que você vai ouvir outras vozes?
Se você tem uma voz aqui que há 29 anos continua fiel na presença de Deus, por que você vai ouvir outra voz? Se tudo que é te ensinado é desse altar, é para você ser abençoado e feliz. É porque tem um engano no mundo, um espírito de engano, enganando as famílias, enganando os pais de famílias, enganando os filhos para desistirem de Deus e desistirem das suas famílias. Mas eu completo aqui a minha fala e a minha pregação. Seja fiel a Deus em todo o tempo, e lá no futuro você vai ver que valeu a pena servir a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique de pé. Eu queria terminar mais cedo, mas Deus não deixou não. Estou preocupado com meu neto. Eu queria terminar mais cedo. Eu queria ter. Olha só, que notícia maravilhosa. O exame deu tudo bem e já está indo para casa. Faz sua cabeça, feche seus olhos. Sei que os teus olhos sempre atentos